Meus queridos alunos do 9º ano, sou professora Evilane e na nossa aula de Física de número 9 nós vamos falar sobre a unidade 4, ondas, som e luz. Mas nessa nossa aula de hoje nós vamos falar propriamente sobre as ondas, o que elas são e qual a importância delas no nosso meio, né? Bem, para começar, a parte da física que estuda as ondas e as suas características, nós chamamos de ondulatória. E o que seria uma onda? Bem, ondas são perturbações, né? Ou seja, pulsos. Essas perturbações são pulsos que se propagam pelo espaço, mas tem um fato muito importante: sem transportar a matéria. Essas ondas, elas apenas transmitem energia, né? Elas não arrastam a matéria. O elemento que provoca a onda é chamado de fonte. Bom, eu dei um exemplo aqui. Você, quando joga uma pedra dentro de uma água de um rio, né? Se você observar, vai formar essa ondulação, que é uma ondulação bidimensional. Nós vamos já falar sobre isso. Bem, o elemento que provocou essa ondulação foi a pedra, né? Cada perturbação dessa que ocorreu aqui, a gente chama de pulso de onda, né? Quando isso acontece, pessoal, se tivesse, por exemplo, uma folha de árvore aqui, nesse espaço em que a onda está se dissipando, você ia observar que essa folha, ela ia, quando a onda passasse por ela, ela ainda apenas erguer e voltar novamente a folha para o lugar onde ela está. Porque a onda, ela não arrasta a matéria, né? Ela não transporta a matéria, ela apenas transmite energia para ela. Então ela vai fazer esse movimento. Quando ela estiver passando perto da folha, ela vai fazer a folha subir e novamente descer e ficar no mesmo lugar onde ela estava, aqui dentro desse espaço em que a onda está se propagando, certo? Pulso de onda, eu acabei de falar justamente sobre essas perturbações que se propagam no meio, né? E o que seriam as ondas periódicas, né? É uma perturbação periódica, ou seja, constante, que vai se movendo através de um meio, como que aconteceu ali quando você jogou a pedra dentro do lago, né? Então, periodicamente, a onda vai se propagando, né? O que é importante lembrar, pessoal, eu coloquei aqui para vocês não esquecerem. Depois que uma onda é emitida, seu período e sua frequência não mudam mais. Nós vamos já entender o que é período e o que é frequência. Então não esqueçam disso. Depois que uma onda é emitida, o período e a frequência dessa onda não mudam mais. A velocidade da onda, ela só depende do meio onde ela está se propagando. Vocês sabem que nós temos 3 meios materiais, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, dependendo do meio onde essa onda vai se propagar, então nós vamos ter velocidades diferentes. A luz é mais rápida em meios densos, em meios menos densos, né? Ou seja, cuja densidade é menor. Já o som é o contrário. Ele consegue se propagar mais rapidamente em meios que são mais densos. Mas sobre luz e sobre som nós vamos falar nas próximas aulas, né? Que são tipos diferentes de onda. Bem, a onda, ela tem alguns elementos, né, importantes. Primeiro, se você observar aqui, na ondulação, você vai ter essa parte superior aqui, ó, que está representada pelo número 2 e pelo número 6. Então, essa parte superior da onda a gente chama de crista. Vocês lembram quando passa nos filmes, né? Que os surfistas vão pegar uma onda e diz assim: vamos lá, vamos surfar na crista da onda. É porque é verdade. Aquela parte mais alta da onda onde o surfista fica é chamado de crista. Bem, essa distância entre duas cristas consecutivas, pessoal, aqui ó, essa distância de 2 até 6, que a gente representa por essa letra grega, lambda, é chamado de comprimento da onda. Então, o comprimento da onda é a distância entre duas cristas consecutivas, né? Essa outra parte aqui, pessoal, ó, que a gente representa pela letra A, a gente chama de
amplitude da onda, ou seja, a altura da onda. E ela deve ser medida daqui, ó, do ponto de equilíbrio. Onde é o ponto de equilíbrio? É nessa linha imaginária que a gente faz aqui quando causa um pulso de uma onda, né? Então, essa distância do eixo de equilíbrio até a crista, ou então até um vale, porque o que é vale, pessoal? Essa parte aqui de baixo, ó, que é o número 4 e o número 8. Então, essa parte aqui, ó, a gente chama de vale ou depressão. Então, a distância do eixo de equilíbrio para a crista, ou a distância do eixo de equilíbrio para o vale, ou a depressão, a gente chama de amplitude da onda. Da mesma forma, eu posso ter o comprimento de onda medindo também a distância entre dois vales ou duas depressões, né, consecutivas. Bom, o número 1 aqui, o número 3, o número 5 e o número 7, a gente chama de nó ou nodo, né, porque isso aqui é uma corda, né, quando estamos falando de uma onda em corda. Então, não esqueça, a parte mais elevada é a crista, a parte inferior se chama vale ou depressão. A distância entre o eixo de equilíbrio a uma crista, o eixo de equilíbrio a um vale, a gente chama de amplitude da onda, né? E a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, a gente tem o comprimento da onda, que é representado por essa letra grega aqui, certo? Características de uma onda. Bem, pessoal, uma onda, ela tem período, ela tem velocidade, ela tem frequência, ela tem amplitude, né? Então, o que seria o período? O período é justamente o tempo de uma vibração, ou seja, para completar um ciclo completo. Porque esse ciclo completo ó, é aqui, ó, uma oscilação. Então, o tempo que leva para criar essa oscilação aqui, a gente chama de período. E a gente representa pela letra T maiúscula. O período no Sistema Internacional de Medidas é dado em segundos. A frequência, o que é frequência? É a repetição dessas vibrações, ou seja, cada ciclo desse daqui, ó, cada volta dessa, a gente chama de frequência. Então, nessa primeira aqui, nós vamos ter um ciclo aqui, ó. No segundo, eu coloquei aqui 2 ciclos, mas é claro que todos eles contam, eu só estou dando um exemplo, né? Frequência é representado pela letra F, minúsculo, e é dada em hertz, ou rotações por segundo. Então, se o tempo estiver em hora, ou estiver em minutos, a gente tem que transformar sempre para segundos. Então, tá aqui, ó, 1 hertz e 2 hertz, porque no primeiro exemplo eu coloquei um ciclo e aqui 2 ciclos, mas é claro que são mais, né? A amplitude, o que é amplitude? Se refere à distância do ponto intermediário até uma crista ou um ventre da onda, né? O que é a crista? Eu acabei de dizer, é o ponto mais alto, né? Ou seja, essa distância aqui, ó, é a altura da onda, né? É a sua amplitude. Ela pode ter amplitudes mais baixas, como eu coloquei aqui no exemplo de 1 metro, ou pode ter amplitudes mais altas, como eu coloquei no outro exemplo aqui de 2 metros, né? Então, portanto, a amplitude é igual ao máximo afastamento em relação ao equilíbrio. Onde é o equilíbrio? Ó, essa linha imaginária aqui que eu chamei de X em metros. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio, ok? Comprimento de onda. Nós acabamos de falar sobre ele, né? É a distância entre duas cristas ou dois vales. Aqui eu coloquei o comprimento de onda é a distância que vai de uma crista a outra adjacente, ou seja, consecutivamente, né? Ou de forma equivalente à distância entre quaisquer duas partes idênticas e sucessivas de uma onda. Então, o comprimento de onda é dado por essa letra grega, né? No primeiro aqui eu coloquei 6, né, metros, e no segundo aqui eu coloquei 3 metros. Então, observe uma coisa. Quanto menor a quantidade de frequências, ó, na primeira aqui você tem dois ciclos, né?
Quanto menor a quantidade de frequência, maior é o comprimento de onda. Quanto maior a quantidade de frequência, menor é o comprimento de onda. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Menor a quantidade de frequência, maior o comprimento de onda. Maior a quantidade de frequências, menor é o comprimento da onda. A velocidade da onda. Bem, a velocidade da onda a gente vai definir por essa fórmula matemática, que é o comprimento da onda vezes a sua frequência. Analogicamente, eu posso fazer o seguinte, que é o comprimento de onda dividido pelo período. Porque o que é frequência, pessoal? Frequência é justamente 1 sobre o período. Então, eu posso colocar aqui no lugar de F, colocar 1 sobre T e fazer a relação comprimento dividido pelo período. Então, eu posso calcular a velocidade por essas duas fórmulas aqui, quando ela me fornece a frequência ou quando ela me fornece o período. Da mesma forma, eu posso calcular o comprimento. O que seria o comprimento? Seria a velocidade dividido pela frequência. E aqui o comprimento seria a velocidade, ou o comprimento de onda aqui seria a velocidade vezes o período. Então, eu posso trabalhar as questões para resolver as demais características que eu quero encontrar, né? Como é a classificação das ondas? As ondas, elas podem se classificar quanto à natureza, quanto à direção de propagação e quanto à própria propagação da onda, né? A forma de propagação. Classificação quanto à natureza. Então, nós podemos ter ondas mecânicas e podemos ter ondas eletromagnéticas. O que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, seja ele sólido, líquido ou gasoso. As mecânicas, elas não conseguem se propagar no vácuo, ou seja, a ausência de ar. Então, eu coloquei aqui, são ondas que se propagam em meios materiais. Elas são geradas por vibração de objetos materiais que, em geral, transmitem essa vibração ao meio, né? Vocês vão ver que a velocidade dessas ondas mecânicas vai depender do meio onde ela está se propagando. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam propriamente de um meio material para se propagar. Elas conseguem se propagar no vácuo. É o caso da luz. A onda mecânica, eu posso dizer que é uma onda numa mola, numa corda ou o som, né? Já as ondas eletromagnéticas, a luz é a principal, mas nós temos várias outras formas de ondas eletromagnéticas, né? Como vocês vão ver quando a gente falar propriamente sobre o estudo da luz, da óptica, né? Então, eu dei uns exemplos aqui, ondas de rádio, micro-ondas, radiação X, radiação gama, as cores são ondas eletromagnéticas, né? Então, são ondas que, para se propagar, não necessitam de um meio material, podendo se propagar no vácuo. Então, a velocidade também vai depender dos meios materiais. Classificação da onda quanto à forma de propagação. Então, as ondas elas podem se propagar de duas formas, longitudinal e transversal. Longitudinal é quando a direção de vibração coincide com a direção de propagação. Então, uma mola, quando você estica uma mola, então a vibração que você está causando nela, ela está na mesma direção de propagação. Então, a direção da vibração vai ser coincidente com a direção de propagação dela, que vai ser na horizontal as duas, no caso da mola, né? E já a transversal é diferente. A direção de vibração, ela é perpendicular à direção de propagação. Ou seja, quando você dá um pulso numa corda, a propagação dela, no exemplo que eu dei aqui, ela é horizontal. Só que a vibração dela vai subir e vai descer, ou seja, vai ser verticalmente, não vai ser horizontalmente. Então, ela vai ser transversal. E temos a classificação quanto à direção de propagação. Então, nós podemos ter ondas unidimensionais,
bidimensionais e tridimensionais. Ondas unidimensionais são aquelas que se propagam numa só direção. Ondas em corda, por exemplo, né? Elas se propagam apenas numa única direção. Já as bidimensionais, elas se propagam em duas direções diferentes. Quando você joga uma pedra no lago, isso acontece. Então ela vai se propagar tanto na direção horizontal, né, como na direção vertical, ou seja, ela vai ter duas dimensões, né? E já as tridimensionais, elas se propagam em várias direções diferentes. Por exemplo, o som. O som, quando você emite ele se propaga em várias direções diferentes. Fenômenos ondulatórios, né? Quais são os fenômenos que acontecem com uma onda? Nós temos a reflexão, né? Que a onda se propaga em um determinado meio e quando ela se depara com um obstáculo, ela sofre a reflexão, ou seja, ela inverte o sentido de propagação, é o que a gente chama, pessoal, de eco. Quando a gente emite um som, como eu dei aqui o exemplo, e esse som toca um objeto opaco, ele vai ser refletido novamente de volta. A gente consegue escutar o som que a gente emitiu em um determinado intervalo de tempo. Só que para isso tem umas regras que nós vamos ver quando formos estudar o som, certo? Para que exista eco, existe uma distância também definida. Não é qualquer distância que nós conseguimos emitir o eco, não, né? Ao sofrer a reflexão, o comprimento da onda, a velocidade de propagação e a frequência da onda não se alteram. Então, na reflexão, o comprimento, a velocidade e a frequência da onda, ela não vai se alterar. Temos a refração. A refração é quando a onda ela passa de um meio homogêneo e transparente para outro meio também homogêneo e transparente. No exemplo que eu dei aqui, pessoal, ó, o vidro, que é um meio homogêneo e transparente. Nós vamos estudar isso direito quando formos estudar a luz, o que são meios translúcidos, transparentes e opacos, né? Então, a água é um meio transparente e homogêneo também, né? Então, quando a onda incide do vidro sobre a água, há um desvio angular, como você pode observar aqui. Então, esse desvio angular que acontece aqui é porque as velocidades ficam diferentes de um meio para o outro. Então, vai ocorrer a refração dessa onda, né? Então, nesse caso, poderá ocorrer uma mudança no valor da velocidade e na direção de propagação, como eu acabei de falar. O que acontece? As ondas em uma praia se quebram paralelamente à orla devido ao fenômeno da refração, né? A mudança de profundidade da água faz com que a direção das ondas se modifique, né? Tornando-se paralela à orla da praia. Foi um exemplo que eu dei aqui para vocês. Bem, temos a difração. A difração é quando as ondas elas conseguem contornar obstáculos. As ondas elas têm essa capacidade, né, de contornar obstáculos. Quando isso acontece, pessoal, é o que a gente chama da difração. Eu dei aqui um exemplo, né? Nós temos um muro e temos dois meninos tentando conversar. Então, à medida que um emite uma onda sonora, essa onda sonora consegue passar por cima desse muro e chegar até os ouvidos do menino que tem a pipa. Então, é uma forma de difração. O que é interferência? É quando duas ondas se encontram, pessoal. Ocorre uma interação entre suas amplitudes, chamada de interferência. Essa interferência ela pode ser construtiva, né? Quando esse encontro ocasiona o aumento dessa amplitude. Ou ela pode ser destrutiva, que é quando a amplitude é diminuída. Pessoal, isso acontece muito quando a gente liga carros de som perto um do outro, né? Aquele barulho acaba até causando um fenômeno chamado de ruído, que nós vamos estudar dentro das ondas sonoras, né? Vamos exercitar um pouco aqui o que nós acabamos de ver, né? Diz assim: a nota musical de frequência de 440 Hz é denominada de Lá padrão. Qual o seu comprimento de onda em metros, considerando a velocidade do som igual a 340 metros por segundo? Então, pessoal, olha,
Para descobrir o comprimento de onda é a velocidade dividida pela frequência. É lá daquela formulazinha da velocidade. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, trabalhando essa fórmula, nós vamos chegar a essa daqui. O comprimento de onda é a velocidade dividida pela frequência. A frequência já está correta, está em hertz, e a velocidade está em metro, que é justamente a resposta que o comprimento quer, né, que é em metros. Então, você vai pegar 340 e dividir por 440, e nós vamos obter 0,77272, ou seja, uma dízima periódica depois. Então, nós podemos aproximar para 73, né? 0,773 metros. Aí podemos colocar em notação científica, né, pessoal? Se você observar aí na questão, não tem a opção de marcar essa resposta. A vírgula deverá se deslocar uma vez para a direita e o expoente deverá ser negativo porque 0,773 é menor do que 1. Então, vai ficar 7,73 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Então, a resposta é a letra E. Outro exercício aqui, para a gente colocar em prática. Diz o seguinte: um trem de ondas periódicas, de comprimento de ondas 100 metros, se propaga no oceano com uma velocidade de 30 metros por segundo. Vocês estão vendo aí que o comprimento está em metros, a velocidade está em metros também, e em segundos. Então, nós vamos usar os valores que é fornecido na questão. Calcule quanto tempo leva o bote de um náufrago à deriva para executar uma oscilação completa. Então, se ele está pedindo o tempo, pessoal, ele quer justamente o período. E aí nós vamos para aquela outra fórmula do cálculo da velocidade, que é o comprimento de onda dividido pelo período. Vocês lembram que frequência é igual a 1 dividido pelo período? Então, substituindo, fica comprimento dividido pelo período. O comprimento é de 100 metros, o período será, o comprimento de onda dividido pela velocidade, né? Então, o comprimento é 100 e a velocidade é de 30 metros por segundo, né? Então, ó, nós vamos obter, vamos apenas simplificar, porque se a gente dividir vai dar um número complexo. Então, pode colocar aí 10 terços de segundo. Então, vai ser o período que o náufrago vai para executar uma oscilação completa, né? Relacione a primeira coluna com a segunda. Na primeira, eu dei os elementos que existem numa onda, né? Amplitude, comprimento de onda, crista, o monte, frequência, período, vale ou depressão. Bem, na segunda coluna nós temos o tempo correspondente a um ciclo completo. O tempo correspondente é o período, então é o número 5. Número de ciclos efetuados na unidade de tempo. Bem, a quantidade de ciclos é a frequência, né, pessoal? Distância do eixo de equilíbrio é uma crista ou um vale. Bem, essa distância para a parte de cima e a parte de baixo de uma onda é chamada de amplitude, né? Então, é o número 1. Distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. Eu chamo de comprimento da onda, né? Então, número 2. Ponto mais alto da onda a gente chama de crista, né? Ou monte, que é o número 3. E o ponto mais baixo, né, da onda a gente chama de vale ou depressão, número 6. Então, a nossa sequência fica 5, 4, 1, 2, 3 e 6. Uma outra questão aqui, ele diz o seguinte: uma onda periódica se propaga com frequência de 20 Hz em um certo meio. Um segmento dessa onda aparece na figura. Determine a sua velocidade de propagação. Pessoal, se você observar aqui na figura, ele não está dando para você o comprimento da onda exatamente, não. Ele está lhe dando aqui só a distância entre um nó e o outro aqui, ó, se você observar. Então, isso aqui eu considero como a metade do comprimento, porque o comprimento de onda é a distância de uma crista a outra crista consecutiva, não é? Então, eu posso dizer que aqui está só a metade. Então, ó, primeiro eu tenho que descobrir qual é o tamanho do comprimento da onda completa. Então, é muito simples.
o comprimento da onda aí está dividido por 2, que é igual a 9 centímetros, né? A metade que eu dei aí. Então, eu faço meio pelos extremos, né? E vou encontrar 18 centímetros. Ou então, é só você multiplicar 9 vezes 2, que aí você vai obter o tamanho real do comprimento de onda. Como ele quer saber a velocidade? Velocidade é a frequência vezes o comprimento de onda. Então, a frequência é de 20 Hz, o comprimento é 18 centímetros. Então, a velocidade será 320 centímetros por segundo. Como o comprimento está em centímetro, pessoal, não é obrigatório aí nesse caso você levar para o metro, não. Mas se você quiser, você pode fazer isso, transformando os 9 centímetros antes de resolver a questão. Lembrando que para transformar centímetro para metro, você divide por 100. Então, a gente ia encontrar 0,09 metros. Próxima questão. Uma onda produzida numa corda se propaga com frequência de 25 Hz. O gráfico a seguir representa a corda num dado instante. Considere a situação apresentada e os dados do gráfico para analisar as afirmações que seguem. Então, nós vamos fazer a análise aqui de cada um dos itens e vamos dizer se é verdadeiro ou se é falso. Bem, no primeiro ele diz o seguinte: o período de propagação da onda é de 20 segundos. Bom, se a gente sabe a frequência, que é 25 Hz, o período é justamente o inverso da frequência, é 1 sobre F. Então, ó, resolvendo aqui, 1 sobre F vai ficar 1 sobre 25 Hz, que vai ser igual a 0,04 segundos. Então, o período não é 20 segundos, é 0,04. Então, a primeira é falsa. A amplitude da onda estabelecida na corda é de 6 centímetros. O que foi que eu disse para vocês, pessoal? Ó, a amplitude da onda, ela é dada aqui, ó, da distância do eixo de equilíbrio até a altura de uma crista, não é? Ou então, a do eixo de equilíbrio a um vale, né? Então, essa altura aqui é a amplitude. E no nosso desenho aqui, ó, nós temos 3 centímetros, né? Então, a amplitude é de 3 centímetros, a alternativa é falsa. A velocidade de propagação da onda na corda. Velocidade é a frequência vezes o período. Bem, nós temos a frequência, né? 25. E temos o comprimento de onda, desculpa. É a frequência vezes o comprimento de onda. O comprimento de onda aqui, pessoal, se você observar, ele é de 20 centímetros. Ah, professora, aonde? Olha, presta atenção aqui no gráfico, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Bem, nós temos essa primeira crista aqui e a outra crista consecutiva aqui, né? Se você observar, tem 0, 10, 20, 30. Aqui no meio, nós teremos 5 centímetros. Então, 0, 5, 10, 15, 20. E aqui, ó, nós vamos ter 15 centímetros. Que é essa aqui, ó, essa crista, né? Então, é só você subtrair 15 centímetros de 5 centímetros, que é o comprimento todo aqui, e nós vamos ter, ou 25, desculpa, que é 25, né? Que é entre 20 e 30. 25 menos 5, nós vamos ter 20 centímetros. Como ele está dando a resposta em metros, a gente transforma os 20 centímetros para metro, né? Que dá 20 dividido por 100. Que é 0,2. Então, a velocidade aqui, ela será de 5 metros por segundo. Então, a resposta está correta, é verdadeiro, né? A onda que se estabeleceu na corda é do tipo transversal? Sim, ó. Se você observar, ela está subindo e descendo, ou seja, a direção de vibração não é igual à direção de propagação, não coincidem, né? São paralelas, então é verdade. A onda se estabeleceu na corda com um comprimento de 10 centímetros. Bem, eu acabei de mostrar para vocês aí, né? O comprimento é 25 menos 5, né? Que é igual a 20 centímetros ou 0,2 metros. Então, não é de 10 centímetros, é apenas de 20 centímetros, é apenas de 10 centímetros. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Nós vamos exercitar nas próximas aulas, aprofundar mais ainda. E vamos ver basicamente os tipos de onda, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Um grande abraço da Tia Vi e até a próxima aula.